E eu quero, nessa noite, apresentar para você um tema, hoje, que vai ser o tema de hoje e domingo que vem. Pode voltar lá no PowerPoint. E nós queremos convidar você para repensar, renovar e recomeçar 2020 de maneira diferente, como você viveu e experimentou 2019. Final de ano é uma ocasião boa para a gente, assim, muito boa, para a gente parar e fazer uma avaliação dos rumos que a nossa vida vem tomando. Não sei se você concorda com isso. Tem gente que diz, esse negócio de virada de final de ano é tudo a mesma coisa. Tá certo? A saúde que eu tinha dia 31 me acompanha igualzinho no dia 1º. As contas que eu tenho, né, para pagar, as compras que eu fiz em dezembro, né, elas vão chegar. A fatura em janeiro chega. E por conta disso, às vezes, esse olhar muito realista, né, inclina-se na direção assim, de um olhar meio pessimista, meio desencantado da vida. Diz, esse negócio de final de ano é só festa, é só comércio, é só marketing. E há muita verdade nisso. Há muita verdade nisso. Agora, quem criou, né, o calendário não foi o comerciante, não foi o comércio que criou esse sistema de marcação de tempo. E, de algum modo, esse sistema de marcação do tempo, de dividir o dia em horas, de dividir as horas em minutos e em segundos, de dividir o conjunto de dias em semanas, e as semanas em meses, e os meses em anos, isso vem de longe na história. Lá do Egito, e passou por muitas revisões, e há povos que têm calendários próprios, como, por exemplo, o povo judeu. Mas o que é importante a gente perceber é que, de um modo ou de outro, esse processo de encerrar dentro de um calendário, na folhinha de papel, um ano, proporciona uma oportunidade. E é uma oportunidade para a gente fazer o quê? Para a gente pensar a vida, pensar os rumos da nossa vida, pensar as nossas decisões, as nossas experiências, as nossas escolhas, revisar os nossos valores, as nossas crenças, revisar os alvos da nossa vida, aferir no nível mais íntimo o quanto a gente está vivendo os nossos sonhos, segundo o entendimento que temos, que sejam sonhos de Deus para a nossa vida. Por que tirar um tempo, gente, para avaliar é importante? Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental, né, do pensamento filosófico ocidental, na era clássica, ele lá, aguardando a sentença da sua morte, ele diz, segundo Platão, que é quem escreve, né, sua história, e seus ensinos, e seus diálogos, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Queria que você interagisse um pouquinho. Me ajuda a melhorar isso aqui. Por quê? Melhorar a compreensão, esclarecer essa afirmação. Por que você acha que ele disse isso? Por que repensar a vida de tempo em tempo é importante? Se você acha que é importante, você arriscaria dizer que é importante por quais motivos? Isso aí, pode falar. Oi? O tempo nunca volta. O tempo nunca volta. Então eu preciso parar para pensar sobre o rumo da minha vida. Por quê? Porque eu não vou poder voltar atrás. Vocês já pegaram uma estrada errada? Já pegaram? Quem já viveu a experiência de dirigindo, não é? Ou de carona com alguém, e depois acontece assim, estrada errada? Quem já viveu essa experiência? Ela é maravilhosa, não é verdade? Todo mundo gosta. Né? Você pega a estrada errada, que coisa boa! Todo mundo comemora no carro. Eu me lembro, ainda estudante de teologia do seminário teológico lá do Rio, eu fui convidado ainda como seminarista para pregar numa igreja, e eu estava aguardando um amigo, fui na rodoviária, onde eu estava aguardando o ônibus, e tinha um orelhão lá dentro, explicando para quem é da geração mais nova, não é uma orelha grande, orelhão é o nome de um telefone público, tá certo? Porque alguém pode confundir, né? Falar que eu fui no orelhão e achar que é bullying com alguém e tal, né? Então eu fui lá dentro, peguei o telefone público, que a gente chamava de orelhão,
cartão e tentei contactar o meu amigo para saber se ele já tinha saído de casa. Veja, não liguei para o celular dele porque não tinha celular naquela época, certo? Então eu tive que ligar para casa e alguém disse, não está, e enfim. E ele não chegou. Mas na hora que eu saí, depois da ligação, aflito por causa do horário, havia um ônibus estacionado assim, naquela ocasião, lá pelo menos onde eu fui criado, quando eu era pequenininho, lá em Itaboraí, não é? Os ônibus tinham na porta dos fundos por onde nós entrávamos uma plaquinha que dava o destino. Então, tinha 2 lugares que você identificava para onde ia aquele ônibus. Lá na frente do ônibus tinha o destino do ônibus, para onde ele está indo. E também na lateral, na porta onde você entrar, tinha lá todos os bairros, ou se ele é intermunicipal, os municípios por onde ele cruza. Não era o nome de ruas, era o nome dos lugares, das cidades, dos bairros, né? dos municípios, enfim. E eu entrei, porque eu vi que o meu ônibus tinha chegado. E eu não pensei 2 vezes, meu amigo ficou para trás. Entrei no ônibus, mas o ônibus já estava um pouquinho cheio, e eu sentei antes da roleta, né, ou da catraca, enfim, eu sentei antes ali atrás. E depois de algum tempo da viagem, eu descobri que eu estava no ônibus errado. Mas muito errado. É como se eu tivesse que ir para o norte, eu estava indo para o sul, sabe? Bem errado. E eu abordei o sujeito que estava ali como trocador, cuidando, né, da roleta, e ele disse, não, isso não é tão 11, mas a placa está ali, rapaz, aquela placa ali, a gente volta e meia troca e tal. Para resumo da história, eles não tinham trocado a placa lateral, então na frente estava escrito o endereço certo, mas na lateral o endereço errado. Que era uma plaquinha que eles botavam assim no ônibus, tiravam, não é isso? Eu fiquei furioso, com raiva, e agora o que eu faço? E eu pensei, eu salto, né, pego um ônibus voltando, não sei se vai dar tempo, e eu acho que eu vou seguir. E aí eu sei que eu fui seguir até um outro município que tinha, saltei no outro município, peguei um outro ônibus voltando. Eu sei que eu cheguei com mais de 1 hora na igreja que eu tinha que pregar. Eles já tinham cantado todo o repertório de louvor. Não é? Era um domingo, né? E o pastor da igreja não estava presente, então um irmão que estava presente, um outro seminarista me convidou. Graças a Deus eu não tive que encarar o pastor, né, da igreja. Encarei o meu colega de seminário, que foi mais misericordioso comigo, mas, enfim, quando eu cheguei lá, ele estava terminando o sermão dele, improvisado. Não é? Que ele devia ter guardado nos bolsos alguma ideia, ele estava terminando de pregar. Mas eu fui assim mesmo, para pedir desculpa à igreja, para contar a história. Olha, gente, e aí ele me deu uma palavra para eu dar uma palavrinha, né, explicar a igreja e deixar uma palavra. Aí eu peguei e falei mais 45 minutos, me desculpei com a igreja. Não é? Mas, gente, é muito ruim. A falta da reflexão, que nos dá acesso a uma informação privilegiada, que nos faz perceber, né, para onde nós estamos indo, o tempo que se perde, não volta. O que mais? Que mais? Refletir é importante por quê? Pensar a vida, examiná-la, para que ela possa ser uma vida que vale a pena, é importante por que outro motivo? Quantas informações estão aí? Você está dizendo, fala ou não fala, não é isso? Eu sei também, eu sei, quando eu estou assim, o pregador resolve fazer esse negócio, eu também fico assim, esperando assim, uma meia hora e tal. Alguém arrisca mais alguma coisa? Planos. Será que eu estou seguindo os planos que tracei, ou os planos que eu estou discernindo, que são os planos de Deus para a minha vida? A falta de reflexão pode nos conduzir na direção de outros planos, de outros caminhos que não são os caminhos de Deus para nós. Há muita coisa que poderia ser dito, e eu queria frisar algumas delas. Eu acho que quando a gente vive sem reflexão sobre si, sobre suas escolhas, sobre o que está acontecendo à sua volta, ou dentro de você. Às vezes a gente não para refletir o que está acontecendo à nossa volta, e às vezes a gente não para refletir o que está acontecendo dentro da gente. Às vezes dentro da gente há uma voz, a voz da consciência, a voz de Deus, por meio do seu Espírito, dizendo, olha, presta atenção. E a gente não para pensar, não para ouvir, para examinar. E aí, quem vive sem essa reflexão, eu creio que, certamente, em parte, Sócrates deve estar dizendo isso, né, pensando na sua sentença de morte. Quem vive uma vida sem refletir, sem pensar sobre ela, tem uma grande chance de chegar no final da sua vida lamentando, Charles falou, o tempo perdido.
lamentando o desperdício de alguma oportunidade que não conseguiu pensar, observar, perceber. Há uma grande chance de terminar a sua vida lamentando, frustrado por sonhos que nunca saíram do papel e nunca tiveram uma chance real de se tornar realidade. Por quê? Porque no automático da vida, apenas vivendo segundo as demandas da vida, né, atendendo às pressões, aos apelos às vezes de uma rotina de vida extenuante, castigando a gente e sugando as nossas energias. E a gente cansado e exausto, não para refletir, acha essa matéria, esse exercício, né, pesado demais, e a gente vai tocando a vida. Há uma grande chance da gente perder tempo, perder oportunidade e chegar ao final da nossa caminhada frustrado. E aí já vale aqui uma reflexão. Como é que você tem vivido a sua vida? Quais os rumos que a sua vida tem tomado? Olha para 2019, porque essa é a proposta desse domingo e domingo que vem. Olharmos para 2019 e pensarmos 2020. Para um pouquinho, pensa na sua experiência ao longo de 2019. Para onde vai a sua vida? Se você viver como você está vivendo hoje, a sua rotina de vida, os mesmos hábitos, as mesmas coisas, a mesma forma de pensar, se você seguir esse fluxo que você está hoje, em 2020, sem alterar nada, só deixar que o automático aconteça e você viva 2020 assim como você viveu 2019, aonde você vai estar? Aonde você vai estar? No dia 17 de dezembro de 2020, se Deus permitir que você chegue lá. Existem 4 formas básicas de se viver a vida. Básicas. Você pode descrever isso de outra forma. Essa é a forma como eu estou descrevendo. Eu acho que a gente pode viver a vida de maneira reativa. Viver a vida de maneira reativa é reagir o tempo todo à vida. É não ter um projeto ou um plano, mas na medida em que as coisas vão acontecendo, você vai reagindo. É sair sem consultar previamente o tempo. Se há chuva a caminho. É sair. E se chover, aí você reage. Vai procurar um guarda-chuva, uma sombrinha, uma marquise para se abrigar, vai ligar para alguém dizer que está chovendo, e você, enfim, vai lamentar, vai reclamar, vai se molhar. Sabe a maneira reativa? A maneira reativa é isso. É ir ao shopping fazer compras sem consultar o saldo bancário. Isso é a maneira reativa da vida. É não consultar o clima-tempo para saber se leva casaco, se vai de blusa curta, se leva guarda-chuva, né, se bota bota, se bota tênis. Se as coisas à sua volta estão boas, você diz, que bom, está tudo bem. Se elas não estão tão boas, você vai ter uma reação para melhor ou para pior, de lamento ou não, não sei. É uma forma de reagir, de viver, reagindo à vida. Uma outra forma de viver a vida, de reagir à vida, eu acho que é viver de forma passiva e conformada. É o que é. O que tem que ser? O que tem que ser o quê? Será que será mesmo? O que tem que ser, será. Como assim o que tem que ser, será? Parece que a gente entregou para um destino, para o acaso, para a sorte, né? Como diz uma música popular, o acaso vai me conduzir ou me guiar. Tem gente que vive um estado de vida conformado. Se faz sol ou se faz chuva, tá bom. Por falta de um projeto, de um plano de mais visão ampla do que se quer, para onde se vai, por falta de uma reflexão. Às vezes uma vida conformada, uma vida passiva, é uma forma de nós nos acovardarmos diante dos desafios, evitando a dor da frustração, do fracasso. Não é? Mas é também, e com certeza será também, a fórmula perfeita e certa para uma vida inexpressiva. Uma vida que, quando passar, já não será tão lembrada. Uma vida conformada não é uma vida, não é uma forma de se viver com intensidade, não é com valor.
Uma vida que não questiona a si, que não questiona o status à sua volta. Uma vida que não reage diante das provocações, e a vida é provocativa. Às vezes é uma provocação boa, de um projeto, de um desafio, de um sonho, de uma coisa que brota no nosso coração, fruto de uma conversa, de uma música que se ouviu, de uma poesia que se escutou, né, de um culto que se participou. Ou às vezes é um desafio que vem da dor, de uma frustração. E às vezes a vida nos provoca, e às vezes a gente é tentado a fazer essa opção do está tudo tão difícil, está tudo tão complicado, está ruim para todo mundo, né? Você já ouviu falar dessa história, né? Você já encontrou gente que diz assim, quem sabe você já disse isso alguma vez, né? E aí, como é que está complicado as coisas, está difícil, está difícil, mas está difícil para todo mundo. É um consolo quando está ruim para todo mundo, né, gente? É muito ruim quando você percebe que está ruim só para você. Né? Só o seu time está perdendo, né? Quando está ruim para todo mundo é um consolo. A desgraça compartilhada é um consolo. Uma forma de viver conformada. Mas diz a sabedoria popular dos empreendedores que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Nunca está ruim para todo mundo. Tem gente que no meio das cinzas, da desgraça, dos entulhos, está encontrando alguma coisa para fazer. E não estou falando necessariamente de negócio, de dinheiro. Mas dentro daquele princípio, quem não é parte do problema deve entender que talvez seja parte da resposta ao problema. Mas há uma outra forma também, é a forma desconectada, individualista, de quem vai vivendo a sua vida alheio do que está acontecendo à sua volta, com as pessoas à sua volta, na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, junto aos seus amigos, junto à sua família. E essa é uma forma de vida também muito presente nos nossos dias, uma tentação para mim e para você o tempo todo. Vivemos a nossa vida cada um por si. Sufocar, anestesiar a consciência da solidariedade. Não é? Aquela percepção de que, puxa, será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar ele, para ajudar a ela, para ajudar alguém? O que eu tenho que eu possa repartir? Conhecimento, recursos, influência, o que eu posso usar para servir? Tem gente que vive uma vida tão desconectada, tão individualizada, tão autocentrada. Mas há uma outra forma de se viver a vida. Eu acho que é isso que Sócrates quer dizer. É com intencionalidade. É viver a vida não de forma reativa, nem de forma conformada, nem de forma individualizada, mas de forma intencional. E aqui cabe uma segunda, então, pergunta, uma segunda reflexão já nessa introdução. Qual é a sua intenção de vida? Para onde você quer ir? Para onde você está indo? Quais são as suas intenções? Essa é a pergunta que faz muitos rapazes tremerem quando vão pedir, né, a família da menina para namorar com ela. Né? Dizem que antigamente era assim. Né? Era assim antigamente? Quem viveu essa experiência? Chegar na casa da menina e o pai, quais são as suas intenções, meu filho? Alguém viveu essa experiência? Tem alguém que viveu isso? Né? Perguntaram a vocês quais eram as suas intenções. Né? Você consegue imaginar alguém respondendo? As piores possíveis. Mas que pergunta é essa? São as melhores possíveis, né? São as melhores sempre. Sua vida, quais são as suas intenções de vida? Viver de forma intencional é a minha proposta para você. Por quê? Porque quem faz de Cristo Senhor da sua vida é chamado para viver uma vida de forma intencional. Quem abraça o Evangelho, quem acolhe na sua alma a compreensão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua jornada de vida, é chamado, é convocado, é conduzido pelo Espírito e pela Palavra a viver de forma intencional. E eu quero chamar o testemunho do apóstolo Paulo em dois textos para inspirar o seu coração e inspirar a sua reflexão, e eu espero que o Espírito Santo de Deus trabalhe com você ao longo dessa semana até o próximo domingo, se Deus permitir. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 27.
Então, abra sua Bíblia ou acesse aí no seu dispositivo móvel, no celular, no smartphone, este texto bíblico, se você tem uma Bíblia aí digital. 1 Coríntios, capítulo 9. Não será projetada, não tem essa letra projetada ali, você vai ter que abrir aí a Bíblia e localizar o texto. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, eu convido você para acompanhar aí a leitura do testemunho do apóstolo Paulo nesta primeira carta à igreja de Corinto, da cidade de Corinto, a partir então do versículo de número 9, esse parágrafo que se identifica aí a partir do verso 19 de 1 Coríntios 9. Paulo diz assim, palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. E aí, preste atenção no que ele diz a partir do verso 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo que ele fez um empenho, que ele tem feito empenho, pelo compromisso que ele tem com o seu ministério, com o Evangelho, com o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, de viver a sua vida e, de algum modo, nos seus relacionamentos, nos ambientes onde ele se encontra, levar essa palavra de esperança e de vida. Então ele diz que ele chega no ambiente e ele vai se adaptando àquele ambiente, mas há uma intenção, não é uma conformação sem propósito, não é, vou me conformar a esse lugar aqui para não ser desagradável, para não ser indelicado, porque tenho receio de ser rejeitado ou de não ser compreendido. É uma intenção estratégica de se aproximar das pessoas, de ouvir um pouco da história delas, de conhecer a rotina e a dinâmica da vida delas, e nessa experiência de relacionamento, de trânsito entre pessoas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes, ele deixar a semente do Evangelho, o testemunho de Cristo. E ele diz que isso dá trabalho. E aí, enquanto ele escreve com isso em mente, ele pensa na imagem de um atleta que se disciplina, que levanta cedo, que se impõe uma rotina de disciplina, de exercícios rigorosa, para poder estar em forma para o desempenho esportivo ou da prática esportiva que ele realiza. E essa é a imagem que ele tem. O que eu quero destacar nesse testemunho dele aqui nessa noite, apenas nesses primeiros textos que lemos, é de que ele vive de um modo intencional. Paulo diz, eu não corro como quem corre sem alvo, verso 26. Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um propósito, eu tenho intenções, eu tenho planos. Na verdade, os planos de Deus que Ele discerniu para a sua vida, como chamado, como vocação, como missão para a sua vida. Ele tem contas para pagar. Ele tem amigos para visitar. Ele tem família. Ele tem responsabilidades como qualquer outro cidadão do seu tempo. Mas com toda essa dinâmica da vida que é tão própria a qualquer ser humano, inserido numa sociedade humana,
ele vive não de forma reativa, embora a gente tenha que, às vezes, reagir, mas a sua reação é modelada, é direcionada, é planejada de acordo com uma intenção de vida. Não é uma reação pura e gratuita, é uma reação intencional, é uma reação sempre medida, temperada, a partir da compreensão que ele tem de que existe um alvo maior na vida pelo qual viver, pelo qual se dar, pelo qual viver e pelo qual morrer. Qual é o seu alvo? Se você olhasse para a sua vida, e não precisa falar em voz alta, olha para você está correndo atrás de quê? Você poderia se comparar também como um atleta e dizer, olha, eu tenho me disciplinado, eu tenho renunciado a algumas coisas na minha vida. Existem alguns impulsos da carne, alguns impulsos do meu pensamento, às vezes na minha natureza, algumas inclinações na direção que eu sei que não é da vontade de Deus, e eu luto com isso, eu reajo a isso, eu não me rendo a isso, eu não me desculpo dizendo que todo mundo faria isso no meu lugar, eu não digo isso é comum, eu não digo, não tenho que resistir, é assim mesmo. Não, eu entro num conflito como um atleta, né, que força o seu músculo, a sua musculatura, disciplina, porque tem um alvo, tem uma meta. Não está reagindo, nem está conformado, nem está vivendo só para si mesmo, mas foi tocado pelo Evangelho de Jesus. A paixão por Cristo, pela vida eterna, pela obra de Jesus, cativou o seu coração, cativou a sua agenda, de modo que agora, nos seus ambientes onde ele transita, ele vive com intencionalidade para o louvor e para a glória de Deus. Você consegue perceber isto? Esse verso 26, nós poderíamos ler assim: sendo assim, não vivo como quem vive sem alvo, não vivo como quem está esmurrando o ar, mas vivo e disciplino o meu corpo, e subjugo como um senhor que subjuga um escravo, a minha natureza, às vezes, que quer me levar para a direção contrária da vontade do Senhor para a minha vida, do projeto e do plano de Deus para a minha vida, para que, no meu esforço de dar testemunho para as pessoas, eu mesmo não me sinta reprovado. O quanto você está lutando pela vontade de Deus na tua vida? O quanto você está lutando, se esforçando, se empenhando pela direção de Deus na tua vida, por uma compreensão mais clara do que você pode fazer com a sua vida, com os seus negócios, com a sua rotina, de tal forma que a sua vida, os seus anos, sejam vividos para a glória de Deus. Tem uma repercussão à sua volta que aponte para a eternidade, para a salvação, para a transformação de vida do seu ambiente à sua volta. O quanto nós estamos contribuindo para isso. O segundo texto é o texto de Filipenses, capítulo de número 3. E eu convido você também a mais essa leitura. Filipenses, capítulo de número 3. Quero ler do versos 12 ao verso 14. Este é um texto provavelmente bem conhecido de muitos aqui. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Ele está falando da ressurreição, da vida eterna, da realização do ministério, do chamado que Deus deu para ele. Então ele diz: por isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. 3 coisas, 3 conselhos no testemunho do apóstolo Paulo para nós. Paulo diz que ele esquece das coisas que ficam para trás. Ele diz: eu prossigo para o alvo, eu tenho clareza do alvo de Deus para a minha vida. E
E eu prossigo. Eu persevero. Eu mantenho o foco claro. Eu vejo o testemunho de Paulo também de uma vida intencional, e é como se ele deixasse transparecer uma espécie de filosofia cristã de vida intencional. Primeiro, ele para, reflete, pensa, olha para trás, olha para o ano passado, olha para o ano que está terminando. Diz, tem coisa que eu preciso deixar desse ano. Esquecer. E não é que ele vai perder a memória. Não é certamente que ele esteja dizendo algo do tipo, eu vou negar. Se alguém me perguntar, eu vou dizer que isso não sei. O que ele está dizendo é que há coisas que, se não forem deixadas para trás, vão manter refém, cativo, a nossa capacidade de prosseguir em direção aos projetos e aos planos de Deus para a nossa vida. Frustrações, decepções, coisas que não deram certo, palavras que ouvimos, perdas que tivemos, e que devem fazer a gente pensar sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre o modo como nós estamos vivendo nossa vida. Mas em algum momento, depois de vivermos esse processo, de olhar para trás, a gente precisa dizer, bom, ok, está aqui as lições aprendidas, está aqui as reflexões que eu levo para diante, mas eu preciso olhar para frente. Quem dirige o tempo todo olhando o retrovisor vai bater. Retrovisor mostra o que passou. Pode dar segurança na estrada, não é? Para ultrapassagem e tal, mas a maior parte do tempo você tem que estar com os seus olhos em que direção? À sua frente. À sua frente. Há coisas que a gente não pode mudar. Há coisas que talvez a gente possa mudar. Mas há coisas que não há nada que você possa fazer a respeito. A não ser orar, talvez chorar, desabafar o teu coração, abrir tua alma para o Senhor e dizer, Senhor, está aqui. Isso aqui é uma coisa que me entristece, isso aqui é uma coisa que pesou, isso aqui é uma coisa que eu lamento. Mas está aí diante do Senhor. E fazer como o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança aponta para o futuro. Esperança aponta para o que está por vir. Esperança aponta para uma confiança que a gente tem de que lá à frente há alguma coisa boa da parte de Deus para acontecer na nossa história. Que vai glorificar o nome dEle, que vai alegrar a nossa alma e que vai fazer com que a gente ganhe sentido de novo, renovado, para vivermos a nossa história de vida para o louvor e glória dEle. O perigo da gente não esquecer algumas coisas que ficam para trás é perder de perspectiva o que Deus pode fazer amanhã. Isso foi um marco da história de Israel. Israel sai do Egito debaixo da mão poderosa do Senhor, liderança de Moisés, mas quando as coisas ficavam complicadas, o tempo todo eles estavam dizendo, mas no Egito. No Egito, no Egito, no Egito, no Egito. Antes tivéssemos ficado no Egito. Esse é o perigo, não é? Da gente não resolver dentro da gente, por um processo de reflexão à luz da palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus, guiado em oração pelo Espírito de Deus. A gente ficar preso a alguma coisa, uma mentalidade, a um jeito, um lugar, preso à nossa zona de conforto. Paulo diz, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Se você ler os versos 7, os versos anteriores, de 7 a 11, você vai ver que ele tinha muita coisa boa na condição, né, de líder judaico. De líder judaico. Mas ele abriu mão de tudo aquilo por causa de Cristo. E ele diz que o que era lucro para ele, ele começou a considerar como perda por causa de Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse que quem lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino do Senhor. E o que significa olhar para trás? Às vezes é esse olhar do lamento, do estar preso, do que não deu certo, do que não aconteceu. Né? E é claro que como não lamentar algumas perdas, como não lamentar um sonho que não se realizou, como não lamentar às vezes um fato marcante para o resto da nossa vida que a gente carrega como um peso na nossa memória. Não há como esquecer, não no sentido de perder a memória dos fatos, do acontecido, mas é um processo intencional de dizer, bom, não tem nada que eu possa fazer a respeito disso.
Então eu decido prosseguir. Decido não lamentar pelo resto da minha vida, decido prosseguir. Essa semana, no nosso grupo de pastoreio, estávamos conversando lá, e o Henrique contou uma história engraçada, nós demos boa risada com a história dele lá, o Henrique Kik, esposo da Bárbara. E eu estava comentando com ele, um lamento meu com ele, de uma coisa. Ele estava, poxa, eu lamento tanto isso, lamento tanto aquilo. Ele disse, pastor, o senhor está igual aqueles 2 monges. Como que 2 monges? Você não conhece a história dos 2 monges? Eu falei, não conheço a história dos monges. 2 monges que fizeram um voto de castidade, de celibato. E eles jamais se aproximariam de uma mulher. Eu falei, que história é essa? Eu falei, é sim, pastor. 2 monges estavam andando. E aí, com este voto, e de repente eles passaram ao lado de um rio, e um barco havia virado, e havia uma mulher se afogando. E o monge mais velho, experiente, pulou na água e nadou, e foi lá e trouxe a mulher e salvou e a colocou na margem, garantiu a sua vida e a sua segurança, se secou um pouco, sacudiu a água, o corpo molhado, e o monge mais novo ficou observando aquilo tudo. E eles então continuaram a peregrinação, a viagem dele. Passado algum tempo, o monge mais novo disse para o mais velho, nós tínhamos feito um voto. O voto de não nos aproximarmos, né, de uma mulher, de tocar numa mulher. Você quebrou esse voto. E o monge mais experiente disse, eu sei. E prosseguiram. Passado mais algum tempo, longa distância, o monge mais novo disse, olha, nós quebramos o nosso voto, você quebrou o seu voto. Nós tínhamos feito um voto de não nos aproximarmos, alguém do sexo feminino, parará, e repetiu toda a história. Não é? E ele disse, você quebrou o seu voto. E o monge, então, mais velho, experiente, disse, é verdade. É verdade. E eles continuaram. E assim, já quase terminando o dia, a coisa foi de manhã cedo, e o outro voltou, e já estava muito longe à frente, caminhando todo dia, a noite chegando, e ele disse, você quebrou o voto. Nós tínhamos combinado. Era um voto sagrado para a gente. Não nos aproximarmos de uma mulher e tal, a vida celibatária, etc, etc. Ele disse, é verdade. Mas eu entrei na água, tirei a mulher que estava se afogando e deixei ela na margem lá atrás. Você pegou essa mulher e trouxe ela com a gente até aqui. Eu deixei ela lá atrás. Mas você não larga essa mulher. Trouxe ela o tempo todo com você, durante todo o dia da nossa peregrinação. E ele disse, o meu conselho é que você faça o que eu fiz. Larga essa mulher lá atrás da margem do rio. E vamos seguir com a vida. Será que tem alguém aqui nessa noite carregando alguma coisa que tinha que ter ficado lá atrás? Um erro, uma falha, uma falta, uma culpa. Eu quero dizer em nome de Jesus para você, que a graça de Deus está oferecida para você aqui nesse lugar. Que o perdão de Deus chegou em Cristo Jesus para você. Isso não significa viver de maneira irresponsável, não ter reparações para fazer, mas significa que a gente precisa aprender a deixar algumas coisas para trás, inclusive nossas falhas e nossos erros. Amém? Paulo diz, eu tenho clareza do meu alvo é Cristo, meu alvo é a glória de Cristo, meu alvo é realizar a obra do Senhor. E ele diz, eu prossigo. Você tem clareza do alvo de Deus para a tua vida? Os nossos músicos vão subir, nós vamos cantar uma canção aqui que fala disso. Meu alvo. Meu alvo. O que significa dizer que o meu alvo é Cristo? O que significa dizer viver, prosseguir para esse alvo que é Cristo? Certamente eu acho que você sabe em parte a resposta para isso, se não uma resposta perfeita para isso. Significa viver e fazer tudo o que a gente faz, pensando sempre em dar glórias a Deus. Mas eu quero convidar você, vir domingo que vem, se Deus permitir, nos der a mim e a você saúde e vida, para a gente continuar essa conversa sobre o que significa esquecer, prosseguir e avançar para o alvo. Domingo que vem nós vamos terminar o culto fazendo um momento bem especial, em que a gente vai fazer esse desafio de escrevermos juntos alguns alvos. Tá? Conversarmos talvez aqui, com a gente mesmo, diante do Senhor, sobre alguns alvos da nossa vida para 2020. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você como parte dessa igreja, mas quero convidar você a abraçar o desafio de repensar
não é? De alguma forma, de renovar, repensar o seu ano, renovar compromissos com Deus e recomeçar. Recomeçar. Para louvor e glória dele. Amém? Vamos cantar essa canção. Lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejam como você fez, como você faz nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Para um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive. Nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Cristo vive. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou descer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo Vamos ficar de pé? é Cristo. Dá para a gente cantar só essa partezinha assim, minha capela? Meu alvo é Cristo. Vamos lá? Vou Avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor.
esquecer das coisas que ficam para trás, prosseguir, ter alvos. A gente vai falar sobre isso de novo domingo que vem. Eu quero ajudar você a pensar como é que a gente pode, que coisa a gente pode fazer, que princípios observar, que conselhos há na palavra de Deus que podem nos ajudar a passar esse processo de refletir e de refletir de maneira madura, à luz da palavra de Deus sobre a nossa vida, de tal maneira que a gente possa manter o foco no alvo que é Cristo. É muito fácil perder Cristo de foco, gente, do alvo. É muito fácil, é ou não é? Às vezes os problemas, os nossos próprios pecados, tanta coisa. Queria que você levasse para casa essa expressão hoje. Esquecer das coisas que para trás ficam pode significar pelo menos duas coisas para você aqui nessa noite. Pode significar que você precisa perdoar alguém. Não é uma coisa instantânea. Às vezes a gente luta com esse sentimento de injustiça, de que a gente foi violado no nosso direito, de que algo muito errado aconteceu com a gente, de que fizeram uma coisa muito errada, muito injusta, muito maldosa com a gente. Mas a gente precisa esquecer no sentido de liberar o perdão, dizer, Senhor, eu entrego esta pessoa, este caso, este homem, essa mulher, este relacionamento, essa história, esse desafeto, eu entrego para o Senhor. Que o Senhor julgue. Amém? É uma forma. E a gente vai decidindo isso um dia após o outro, um dia após o outro. É uma decisão diária. Mas olha aqui para mim, uma segunda possibilidade, e nós vamos terminar orando mais uma vez, de esquecer alguma coisa é talvez perdoar a si mesmo. A forma bíblica de dizer isso, perdoar a si mesmo, é essa: aceitar a graça do perdão de Deus por você. Aceitar que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si toda a condenação, todo o juízo, toda a culpa dos meus pecados e dos seus pecados. Isso não é desculpa a gente viver de maneira irresponsável, mas deve ser uma razão para vivermos de maneira ainda mais responsável, abraçando a nossa vocação de ter a Cristo como nosso alvo de vida. Talvez alguns de vocês precisem liberar perdão, talvez alguns de vocês precisam se apropriar do perdão. Perdoar a si mesmo é apropriar-se do perdão de Deus pela tua vida. Fecha os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, diante do Senhor nos colocamos outra vez, nesse ambiente de adoração, de culto, para declarar como cantamos, com alegria, com entusiasmo, com vontade, que Cristo é o nosso alvo, viver a vida em Cristo, viver Cristo em nós, viver para a glória de Cristo. Esse é o nosso alvo. Ajuda-nos, ó Deus, a convergir todas as dimensões da nossa vida, a familiar, a do relacionamento fraterno com os amigos, a nossa rotina de lazer, os nossos hábitos, a nossa profissão, o nosso trabalho, a convergir tudo para a glória de Cristo Jesus. As nossas competências, a nossa inteligência, os nossos recursos, os nossos talentos, tudo para a glória de Jesus Cristo. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor, dá-nos condição, por meio do Teu Espírito, para liberar uma palavra de perdão a quem nos ofendeu, a quem nos traiu, a quem nos fez muito mal. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentar aquele sentimento gracioso de libertação, de liberdade, de toda mágoa e amargura, Senhor. Ajuda-nos a liberar perdão e a esquecer o que passou. Ajuda-nos, ó Senhor, pelo meio do Teu Espírito Santo, a desfrutar do perdão dado para a gente, daquilo que a gente fez, pensou, dos negócios que fizemos, das nossas iniciativas, do que falamos ou deixamos de falar, Senhor. Ajuda-nos a nos apropriarmos do perdão do Senhor por nós. Se o nosso coração nos pesar alguma falha, se o coração aqui de alguém nessa noite carrega uma culpa, uma falha, uma falta,
Eu rogo ao Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito traga para este coração um profundo senso da graça do Senhor, do perdão do Senhor, do amor do Senhor, e de que em Cristo nós somos convidados a viver em novidade de vida. Em Cristo somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz a cada dia novo, novo, e renova-se a cada manhã as tuas misericórdias sobre a nossa vida. Ó Deus, que a nossa forma de viver seja para o teu louvor e tua glória. Nos ajuda ao longo dessa semana a repensar o nosso ano, a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Ó Deus, a renovar compromissos, a renovar metas, alvos, projeto, e a, ó Deus, de alguma forma recomeçar de forma melhor, de forma mais inteligente, de forma mais comprometida a nossa caminhada em 2020 com o Senhor. Já rogamos hoje, já pedimos que seja assim, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Deus te abençoe. Vá em paz.